O Rio Grande do Sul agora tem o Dia Estadual do Sommelier e do Suco de Uva. No Agro RS em Foco do próximo sábado, nós vamos descobrir os segredos da harmonização e entender como os sommeliers ajudam a valorizar o trabalho do produtor de uva e a fomentar o turismo. O Agro é neste sábado ao 12h30 aqui na TV Assembleia. Esperamos você! Olá, o Agro RS em Foco de hoje celebra a força da nossa vitivinicultura sob uma perspectiva diferente. Estamos falando do reconhecimento profissional. O Rio Grande do Sul, principal responsável pela produção nacional de vinhos e espumantes e também de sucos, agora tem o Dia Estadual do Sommelier e o Dia do Suco de Uva em seu calendário oficial. Sancionada recentemente, essa medida valoriza os profissionais que conectam o produtor rural no campo à experiência do consumidor na mesa. Para entender o impacto dessa conquista no enoturismo e na economia gaúcha, nós recebemos hoje o Júlio César Kunz, vice-presidente nacional da Associação Brasileira de Sommeliers. Júlio, começo te perguntando sobre o impacto dessa medida de nós termos agora o Dia Estadual do Sommelier aqui no Rio Grande do Sul. Te agradeço pela presença, seja bem-vindo ao Agro RS em Foco. Maurício, é um prazer estar aqui conversando contigo e com a tua audiência, em nome da Associação Brasileira de Sommeliers, que está presente no Rio Grande do Sul já há 11 anos, formando sommeliers e, além disso, representando essa profissão que é o ponto de contato entre a produção do setor vitivinícola e o consumidor final. Maravilha! E o sommelier, uma profissão talvez ainda nem tão falada, né, Júlio, mas que vai se ampliando, vai tendo aí o seu papel cada vez mais reconhecido e com isso também vai se tornando de conhecimento das pessoas, né, do público em geral. E tem esse papel importante, um dos papéis do sommelier, de conectar o produtor que se dedica lá no campo, né, aquele trabalho rural, ao outro polo dessa cadeia, né, o polo final, que é o consumidor, quando vai degustar o seu vinho, o espumante, o próprio suco de uva. Como é que tu nos falaria sobre o papel estratégico aí do sommelier fazendo esse elo entre o campo e o consumo? O mundo do vinho é um mundo bastante complexo, cheio de detalhes, variedades de uvas, produtores, métodos de elaboração, e tudo isso impacta no produto final. Evidentemente, o consumidor não precisa, não é obrigatório estudar tudo isso, né? Nós vemos muitas vezes pessoas que gostam de vinhos, nós perguntamos assim: qual o vinho que tu prefere, o que tu gosta e tal, e as pessoas respondem: não, é que eu não sei, eu não entendo. E na verdade não precisa entender para gostar de vinho, a gente pode gostar de vinho sem precisar necessariamente estudar. E o papel do sommelier é justamente o de ter essa compreensão ampla e profunda sobre o setor vitivinícola, e não apenas, mas as bebidas em geral, e através disso ajudar os consumidores a terem a melhor experiência possível. A profissão de sommelier vai nascer fundamentalmente no restaurante, mas hoje nós vemos sommeliers trabalhando em lojas de vinhos, em delicatessen, nas próprias vinícolas, ajudando principalmente no enoturismo, em distribuidores, e assim ajudando a organizar essas informações que são gigantescas. Assim, a gente fala quantidade de uvas que tem, nós temos cerca de 10 mil variedades de uvas conhecidas, por exemplo, e obviamente a gente não espera que todo mundo precise saber de tudo isso. Então o sommelier ajuda a fazer essa ponte de conhecimento e de ajudar, obviamente, no serviço para que o consumidor possa ter a melhor experiência. E na outra mão,
o sommelier também, estando próximo do consumidor, ajuda os produtores, importadores, distribuidores, lojistas a compreender o que o consumidor busca a cada momento e assim também dando sua contribuição para o desenvolvimento do setor como um todo. Então, termos o Dia Estadual do Sommelier é uma importante conquista no sentido de elevar o sommelier a fazer parte da cadeia, não apenas como um mero vendedor de vinhos, ou alguém que faz o serviço, mas alguém que faz parte e que é fundamental na cadeia vitivinícola para o bom desenvolvimento do mercado e desse setor que, além de mercadológico, econômico, tem um impacto cultural gigantesco, principalmente no nosso estado. Sem dúvida. E eu queria que tu nos falasse também, né, além desse papel importante aí que a gente vai conhecendo e descobrindo cada vez mais, mas também das funções ali peculiares que são da rotina, né, que são inerentes à função do sommelier. Como é que se faz, Júlio, para conhecer de fato, né, para treinar esse paladar e tem algum segredo que possa ser compartilhado aqui com o nosso telespectador, que obviamente não é um sommelier, como é que pode fazer para diferenciar aí essas qualidades diferentes de uvas e também, claro, do produto final, dos vinhos, sucos e espumantes? Não tem segredo, tem muito estudo e muito trabalho. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, já formamos mais de 1.200 sommeliers nesses mais de 10 anos de atuação, e no Brasil inteiro a Associação Brasileira de Sommeliers já formou mais de 10.000 sommeliers em todo o nosso país. E o que nós percebemos é que muitas vezes as pessoas acreditam que possa ter um dom inato, que pessoas possam ter um nariz mais privilegiado que outros, e na verdade tudo é uma questão de treino e é uma questão de muito, muito estudo, muita dedicação. As pessoas muitas vezes que vêm estudar conosco por hobby, querem ser sommeliers amadores, ou seja, vão estudar para comprar vinhos de uma maneira mais adequada, conduzir as suas confrarias, organizar a sua adega, e talvez pensem muitas vezes que vão se divertir degustando vinhos e bater papo. A gente até faz isso, mas exige realmente muito estudo, muita literatura e, claro, a função do sommelier fundamental é de abrir um vinho adequadamente e servir. O que está em torno disso é que acaba dando mais trabalho, que escolher qual vinho servir, qual a harmonização mais ideal para cada prato, e com essa diversidade de vinhos que nós temos no nosso estado, no país, e ainda mais quando a gente fala englobando produtos importados, nos exige um estudo muito grande para poder fazer a boa indicação. E as pessoas ficam com muitas dúvidas sobre degustação, né? A maior, talvez assim, o maior reconhecimento do sommelier é a capacidade de descrever um vinho adequadamente e que vai ajudar o cliente a fazer a melhor escolha para cada momento, ou ajudar a vinícola a vender melhor o seu vinho, ou restaurante, assim por diante. E essa capacidade de descrever um vinho exige realmente uma habilidade de degustação. E essa é uma habilidade altamente treinável. E para deixar como dica, não como um segredo, mas uma dica bastante simples, é degustar tudo, prestar atenção em cada prato que se come, quando for escolher fruta, antes de descascar a fruta, de dar uma mordida, sentir o aroma, prestar atenção no aroma de cada fruta. Quando estiver cozinhando, prestar atenção no aroma de cada tempero que vai usar e antes de colocar, incorporar no alimento, né, na receita, e depois percebendo a diferença. Esse treino cotidiano ajuda a identificar os aromas no vinho e também traz uma memória olfativa e um vocabulário para descrever o vinho dessa maneira precisa, correta, técnica e poética também, que nós sabemos fazer como sommeliers. Que maravilha! E aí, por falar em maneira poética, né? Tem o seguinte, o Júlio também disse que a Associação Brasileira dos Sommeliers tem formado muitos profissionais nessa área e depois falou aqui sobre alguns dos detalhes que envolvem aí essa magia da função do sommelier, como a degustação, a harmonização. E nós vamos mostrar isso também, além de falar, porque a nossa equipe teve lá na Vinhos por Aí e conversamos com a Giza Guerra, né, que foi
nossa colega jornalista aí com muitos anos de profissão, e desde 2017 ela passou a se dedicar então, né, à profissão de sommelier. A Giza que teve a sua formação feita lá na Associação Brasileira de Sommeliers, e ela nos explicou e mostrou, né, na prática um pouco desses detalhes aí da degustação, da harmonização, enfim, e nós vamos mostrar agora na tela a reportagem que nós fizemos lá na Vinhos Por Aí com a Giza Guerra. Olá, telespectadores do Agro RS em Foco. Pois então, o Dia Estadual do Sommelier passa a integrar o calendário oficial de datas comemorativas do Rio Grande do Sul. Dia 3 de junho foi o escolhido para celebrar essa profissão que cresce junto com a vitivinicultura do estado. E nós estamos aqui agora com a Giza Guerra, que é jornalista, tem mais de 15 anos de profissão e desde 2017 também é sommelier profissional, formada pela Associação Brasileira dos Sommeliers. E ela passou, em 2020, a se dedicar integralmente à loja Vinhos Por Aí, que é focada na venda de vinhos e espumantes nacionais, e é onde nós estamos agora, aqui cercados de vinhos e espumantes, um cenário muito bonito, muito convidativo, e a Giza está aqui conosco, e ela vai começar nos dizendo qual é a principal dúvida, ou as principais dúvidas, Giza, das pessoas que vêm até a tua loja, que procuram a profissão, o conhecimento do sommelier. Seja bem-vinda ao Agro RS em Foco. Obrigada pelo convite. É um prazer poder estar falando dos vinhos, em especial os brasileiros. A dúvida, muitas vezes, ela começa pelo tipo de vinho a escolher, né? A gente gosta muito do vinho tinto, tem uma cultura maior do vinho tinto, mas a verdade é que nem sempre o que a gente vai comer combina, harmoniza com o vinho tinto. Então, a gente conheceu umas regrinhas pequenininhas sobre harmonização de comida e vinho vai fazer total diferença no resultado final, na experiência que tu vai teres na boca. Com a experiência de quase uma década como sommelier, a Giza explicou a origem da palavra que dá nome à profissão e disse o porquê se tornou uma defensora dos vinhos e espumantes nacionais. A origem da palavra tem a ver com a Idade Média, né? Quando as viagens reais aconteciam, a caravana do responsável por levar os vinhos que os reis, os nobres iriam tomar, era um sommelier. E com o medo de que esse vinho tivesse envenenado, era o papel, a função do sommelier tomar o primeiro gole e dizer para o rei, para a rainha, se esse vinho estava apto a ser consumido. Hoje eu vejo que o papel do sommelier é muito mais de educar, no sentido de ensinar mesmo que nós temos excelentes opções, que o vinho brasileiro hoje ocupa um lugar na prateleira de cima da vitivinicultura e que a gente tem que perder um pouquinho a vergonha de chegar num restaurante e pedir um rótulo nacional. Porque muitas vezes, muitas degustações às cegas que acontecem entre vinhos de fora do país e os vinhos nacionais, os nossos ficam na preferência de quem está degustando. Quem gosta de bebidas mais doces pode estranhar o sabor dos vinhos secos ou mais encorpados. A especialista ensinou que a chave para evoluir o paladar está na harmonização. A gente brinca que é importante a gente ter litragem, né, nesse mundo do vinho. Mas é possível sim aprender, né? Existem combinações, como eu dizia, que o vinho certo com a comida indicada resultam no terceiro elemento que a gente costuma dizer, que é uma outra sensação. Tomar o vinho separadamente, comer a comida separadamente e a junção desses dois elementos faz total diferença. Outra coisa importante é a gente ter em mente os aromas, né? Quando a gente pega a taça de vinho e diz, cheirinho de uva. Ótimo, tá certo. Mas ir colocando na memória olfativa do nosso cérebro outros aromas, para que esse exercício se torne mais fácil na hora de decifrar um vinho. Também é um exercício, uma brincadeira bem legal nessa profissão. A sommelier defende que a profissão é importante também para fomentar o turismo no estado. Eu acho que sempre que a gente puder oferecer uma experiência melhor, principalmente para os turistas, né? Essa região mais turística da Serra, Gramado, Canela, é obrigatório ter vinhos nacionais,
vinhos gaúchos na carta de vinhos. Então, eu acho que se esses pontos estratégicos do nosso turismo souber entender que a presença de um sommelier vai elevar a experiência do seu cliente, eu acho que todo mundo sai ganhando. Para se diferenciar os tipos de vinhos, a degustação é uma habilidade fundamental. A Giza Guerra disse que esse processo começa antes mesmo do paladar. A avaliação do vinho ela é dividida em etapas e ela começa, obviamente, pela visual, né? Então, a gente enxerga que tem um vinho tinto. A intensidade desse vinho tinto, ele vai dar um indicativo se é um vinho jovem, recém-elaborado e engarrafado, ou um vinho com um tempo de guarda, né? Um vinho que já está engarrafado há mais tempo e que mesmo assim, né, pela troca, pela microoxigenação da rolha de cortiça, esse vinho vai amadurecendo, vai evoluindo. Então, um vinho tinto, rubi, né, com traços violáceos, me indica que é um vinho que não está guardado há tanto tempo assim. De 2 anos a 2 anos em diante, mas não mais do que 5. Aí vamos para a análise olfativa, que é no nariz. E nesse primeiro aspirar, a gente já sente aromas frutados, né? Vai conseguir identificar se tem aromas amadeirados, que daí indicam que é um vinho que teve passagem por barrica. Alguns aromas desses tons amadeirados vão indicar se é barrica francesa, barrica americana, né? Então, nesse primeiro contato, a gente já tem um pouquinho da identidade do vinho. E no gustativo, então, tomando um primeiro golinho, é importante, como eu te dizia, passar esse vinho por toda a boca, para que todas as papilas gustativas fiquem homogêneas, para que num segundo momento a gente tenha, então, um pouquinho mais desse decifrar do vinho, que aí vai te dar aromas frutados, vai comprovar o que inicialmente a gente sentiu no nariz. Decifrar vinhos é uma experiência cheia de peculiaridades. Alguns detalhes são tão sutis que somente um olhar treinado consegue perceber. Até essa lágrima que escorre no entorno da taça é um indicativo, né, da quantidade de álcool, de açúcar que esse vinho pode ter, porque quanto mais açucarado ele for no sentido da própria uva ser doce, ela vai escorrer bem devagarinho. E se é um vinho com um grau menor de açúcar, ela escorre mais rápido. Então, quando gira a taça e para, essas lágrimas aqui vão também te dar informação sobre o vinho que tu tem. Apreciar um vinho de boa qualidade é uma verdadeira tentação. Mas será que dá para fazer isso sem gastar uma fortuna? É possível, é possível. E aí eu diria que as cooperativas que nós temos no estado fazem esse trabalho brilhantemente. Por quê? Porque conseguem ter um volume maior de produto, conseguem disseminar mais, vender mais e assim reduzir um pouco o custo, porque a compra de uma garrafa de vidro apenas, ela vai ter um valor se for um lote pequeno e um valor infinitamente menor se for um lote maior. Então, essas reduções de custos, né, favorecem que a gente tenha, assim, um produto de excelente qualidade a preços menores. Então, na hora de escolher o vinho ou o espumante, vale a pena lembrar do conselho de quem entende do assunto. Eu queria lembrá-los que sempre vai ter a opção de um vinho nacional, né? Seja no supermercado, seja na loja especializada de vinhos que tem importados. Não é ser contra os importados, mas é ser muito a favor dos brasileiros. Então, deem a chance, né? Se permitam provar um vinho nacional e se permitam ter a surpresa que eu tive quando comecei o curso de que nós produzimos produtos excelentes, produtos surpreendentes, a gente só não sabia muitas vezes. Então, acho que é ter essa mente aberta ao que é nosso. Sensacional, Giza. Muito obrigado. Obrigada, um prazer. Tá aí então a reportagem lá na Vinhos Por Aí. Giza Guerra nos recebeu muito bem, nos receberam muito bem lá o pessoal da Vinhos Por Aí. E esse show de imagens aí, né, de uma aula mostrando na prática como é que se faz esse processo de degustação, a lágrima, né, olha que interessante aquela questão da lágrima na taça ali, né, Júlio, que talvez quem não está habituado, é óbvio que vai passar desapercebido, mas uma série de detalhes que ajudam a identificar o vinho. A Giza que foi
aluna, né, na Associação Brasileira de Sommeliers, e tu disseste que tem formado muitos profissionais, e eu ia te perguntar, Júlio, justamente se tem aumentado a procura pelo curso de formação de sommeliers. Como é que está esse movimento, como é que tu percebe isso como vice-presidente da Associação Brasileira de Sommeliers? É muito bonito ver como a cultura do vinho tem se espalhado pelo Brasil inteiro. Nós vemos a vitivinicultura se espalhando, né? Tradicionalmente, nós temos a vitivinicultura consistente mais antiga no Brasil na Serra Gaúcha, ainda que tenha havido experimentos anteriores, e mesmo no nosso estado, regiões como a Campanha Gaúcha, a Serra do Sudeste, o Planalto Central, ali em Santa Maria, o norte do estado, mesmo em Porto Alegre, e isso espalhando para outros estados, Santa Catarina, que já é tradicional, o Paraná, São Paulo retomando a sua vitivinicultura, mesmo a capital do nosso Brasil, né, Brasília, Mato Grosso, Goiás, enfim, e o Nordeste, que também tem uma vitivinicultura toda especial. E além da produção, a gente vê o quanto a cultura do vinho em termos de consumo também cresce. As pessoas estão muito interessadas no mundo do vinho. E ainda que não seja necessário estudar para a gente apreciar um bom vinho, certamente, quando a gente sabe um pouco mais, a gente aprecia mais. É como arte. Nós podemos apreciar, visitar um museu, mas quando a gente conhece um pouco mais de arte, a gente vai apreciar ainda mais. O mesmo vale para música, para cinema, para todas as artes. Perfeito. E nada faz mais sentido do que essa profissionalização, né, do que essa, digamos assim, evolução, né, não só na produção, mas também no mercado, Júlio, porque existe também uma evolução aí do consumidor, né, se aprofundando, buscando cada vez mais um vinho de qualidade. Afinal de contas, a Giz explicou ali que lá na Vinhos Por Aí, por exemplo, ela opta por trabalhar somente com vinhos nacionais, com vinhos gaúchos, e não é por acaso. Ela defende a qualidade desse produto. O Rio Grande do Sul, como maior produtor nacional, ele já passa por um outro patamar, né, Júlio? Hoje nós estamos caminhando já na direção dos vinhos finos e também no sentido de educar aí o paladar para que os consumidores e o mercado em geral possa cada vez mais procurar por esse vinho de qualidade, que é o nosso vinho aqui, né? Me corrija se eu estiver enganado, mas o nosso vinho, né, cada vez mais ocupando espaços nobres aí nas prateleiras, não só do país, mas do mundo inteiro, né, Júlio? Sem dúvida, a produção nacional teve um incremento de qualidade muito grande, notadamente aí nos últimos 30, 40 anos, e talvez com uma aceleração ainda maior nos últimos 20 anos. E esse incremento de qualidade precisa encontrar um consumidor preparado, né? Porque a qualidade de vinhos, ainda que seja subjetiva, cada um gosta de acordo com a sua história, com o seu perfil pessoal, mas em termos de qualidade técnica, é muito importante esse crescimento que os vinhos brasileiros tiveram e que realmente podem estar nas melhores mesas sem nenhuma vergonha. A gente acaba viajando bastante para representar a sommeleria brasileira no exterior, né? Nós fazemos parte da Associação da Sommelieria Internacional, que das diretrizes do que é ser sommelier no mundo, e a ABS, a Associação Brasileira de Sommeliers, é a representante dessa associação internacional, essa ONU, vamos dizer assim, do vinho e da sommelieria, principalmente, né? E sempre que eu viajo, eu sempre levo alguma garrafa de vinho brasileiro, sempre levo nossos vinhos para mostrar o que está acontecendo. E alguns anos atrás, né, uns 20 anos atrás, a gente levava garrafas de vinhos brasileiros, as pessoas ficavam surpresas até que existia vinho no Brasil, para começar. E agora, cada vez mais, as pessoas já têm as suas perguntas, querem entender mais como funciona a nossa viticultura, os nossos espumantes acabam se destacando, então as pessoas já reconhecem algumas marcas importantes, já reconhecem algumas denominações de origem. Então, o Brasil, sim, começa, ou melhor, se estabiliza como parte do mapa no mundo do vinho. Claro. Um mapa que tem grandes concorrentes, né, históricos, mas que o Brasil já começa a encontrar sua posição como mercado, cada vez mais, né, há um interesse
com o acordo União Europeia-Mercosul, um interesse muito grande dos europeus pelo mercado brasileiro hoje, mas também do ponto de vista de produção. Então, sim, a qualidade dos vinhos brasileiros cresceu enormemente e precisamos, né, todos compreender do ponto de vista técnico e reconhecer essa qualidade, e pessoas, como a Gisela está fazendo esse trabalho, né, de divulgação, para que o preconceito que ainda existe em relação ao vinho brasileiro possa se desfazer, né, para entendermos realmente que a qualidade dos vinhos brasileiros está normalmente bastante de acordo com o preço que os vinhos são vendidos, e assim nós temos não só uma possibilidade de cada vez mais consolidar a produção brasileira, mas as pessoas terem acesso sem medo, porque muitas vezes esse nosso preconceito contra produtos brasileiros nos leva até, muitas vezes, infelizmente, alguns consumidores preferiam um vinho importado mesmo que não tenha o mesmo nível de qualidade, né? Então o nosso trabalho de educação para que as pessoas realmente apreciem aquilo que tem a melhor qualidade segue e certamente ajuda a crescimento, consolidação do mercado e ajuda ao bom posicionamento dos vinhos brasileiros. Então, se existe um setor em que aquela mentalidade de que o que é de fora às vezes é melhor do que o nosso, onde isso definitivamente não se aplica, né? Isso não é uma regra, mas definitivamente no setor vitivinícola isso realmente não se aplica, porque os bons vinhos nós temos aqui, são os nossos produtos, né? E eu queria que tu falasse, Júlio, sobre quais são os projetos aí, agora para a gente encerrar o programa, estamos finalizando, os projetos aí da Associação Brasileira de Sommeliers, justamente para ampliar aí o conhecimento sobre essas bebidas gaúchas, nacionais, em outras regiões do estado, e o papel também, né, dos sommeliers para fomentar o turismo. A Gisa dizia que é importante que os restaurantes da Serra, que, enfim, que os estabelecimentos comerciais tenham lá o profissional capacitado para que possa transformar a experiência de beber o vinho em alguma coisa que seja positiva e que faça o consumidor voltar, que faça essa informação circular para fomentar também o nosso enoturismo. Gostaria que tu encerrasse falando sobre isso, sobre a importância do nosso enoturismo e os projetos da ABS para expandir esse trabalho. O nosso papel na Associação Brasileira de Sommeliers ainda é fundamentalmente formar profissionais. Quando nós iniciamos a regional aqui do Rio Grande do Sul, lá em 2015, nós fizemos um levantamento de sommeliers que efetivamente trabalhavam em restaurantes e lojas, e nós não tínhamos 10 sommeliers trabalhando no Rio Grande do Sul. E hoje nós temos muita alegria de visitar qualquer enoturismo de vinícola aqui no Rio Grande do Sul e nós vamos ver pelo menos um sommelier trabalhando. E esse papel de formar pessoas é o nosso papel mais fundamental, mas ainda sabemos que temos muito pela frente, sempre em parceria com instituições que ajudam, de alguma maneira, também a melhorar a nossa sociedade e divulgando a qualidade do vinho gaúcho e o papel do sommelier. Maravilha. Júlio César Kunz, vice-presidente nacional da Associação Brasileira de Sommeliers, a quem agradecemos muito aqui. Obrigado pela tua participação. Volto sempre ao Agro RS em Foco, com essas explicações muito informativas e ricas em detalhes para o nosso telespectador. E o Agro RS em Foco de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você que nos acompanha pela TV Assembleia ou pelos nossos canais digitais. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição.